nós vamos falar sobre o problema da cremação dos corpos físicos depois da morte. Chico Xavier faz referência a esse problema no programa Pinga Fogo, mas aqui eu vou contar um caso vivenciado pelo próprio Chico. Um caso que ele mesmo me contou. Ele estava muito curioso, ele tomou notícia que uma grande amiga dele, da cidade de Casa Branca, no interior de São Paulo, tinha desencarnado. O Emmanuel tinha contado isso para ele, né? O Chico me contou esse fato. Ele ficou profundamente pensativo e curioso quando soube que por Emmanuel, que essa senhora havia desencarnado e teve os seus restos mortais cremados lá no interior de São Paulo. Então ele deliberou pedir a autorização de Emmanuel para visitá-la do mundo espiritual e fazer-lhe uma entrevista. Então, no horário combinado, Emmanuel tirou o Chico do corpo, concedida a permissão, e o Chico encontrou-se com esta senhora já desencarnada num belo hospital da vida maior. Este caso, nós contamos numa recente palestra que fizemos do Centro Espírita, no Grupo Espírita Fonte Viva de Copacabana, no Rio de Janeiro, no qual estava presente um amigo de Porto Alegre, que reside no Rio de Janeiro, que é o Marcos Freitas. Ele pediu depois por e-mail que eu escrevesse esse caso, que ele precisava mostrar para a mãe dele. E então nós estamos abordando também esse caso aqui, tendo em vista o pedido do nosso caro amigo Marcos Freitas, né? Então o Chico se encontra com essa senhora no hospital, era um belo hospital da vida maior. Antes, porém, do Chico me explicar os detalhes da sua conversa com ela, ele me relatou que essa senhora era uma pessoa extraordinariamente boa, dedicando toda a sua vida, tendo dedicado toda a sua vida no amparo aos irmãos rancenianos, lá no interior de São Paulo. Não havia se casado, nem constituído família. Sendo ela de família abastada do interior de São Paulo, havia canalizado todos os seus recursos financeiros e também recursos afetivos de carinho e atenção no amparo aos nossos irmãos que sofrem acometidos pela hanseníase. Segundo Chico Xavier, Emmanuel classificava, olha bem, gente, isso é muito importante, né? Emmanuel classificava a posição espiritual desta irmã do ideal espírita cristão do interior de São Paulo como a de uma campeã da caridade. Ela desencarnou na condição espiritual de ser uma campeã da caridade. Então não é qualquer pessoa, tá certo? E é essa pessoa que o Chico vai entrevistar, que passou pela desencarnação e depois os seus despojos foram cremados. Então, prosseguindo na história, eu vou contando aqui enquanto o Ganda destrava. Muito bem, isto posto, o Chico prosseguiu explicando a mim que a encontrou muito bem disposta, esta senhora, numa sala ampla de hospital em processo de refazimento. Após os cumprimentos de praxe, Chico externou a ela sua preocupação em colher dela algum depoimento com que lhe pudesse ser útil no esclarecimento da questão da cremação do corpo físico, já que fora informado por Emmanuel que este foi o caso da estimada irmã. Quer dizer, ele então vai a ela, faz a visita de praxe ali, ela que estava recém-desencarnada, então pede autorização para que ela então explicasse ao Chico o que ela sentiu depois da desencarnação, especialmente na questão no momento da cremação do seu corpo físico. Ao que ela então acedeu de boa mente, dizendo-lhe: Chico, eu não acompanhei o fenômeno da minha morte, da morte do corpo físico. Nem mesmo os instantes do meu velório eu presenciei, já que profundo sono me dominou as forças e vim apenas a despertar aqui neste hospital da vida espiritual
amparada por generosos médicos e enfermeiros do além. Então ela relata que na desencarnação dela, ela não viu a desencarnação, não presenciou o choque da morte, não presenciou o fenômeno também do velório, que normalmente os espíritos acompanham, né? E ela já acordou direto, isso aí já foi uma bênção, né? Ela já acorda no mundo espiritual, neste hospital amplo, com o apoio de generosos médicos e enfermeiros. Então ela completa dizendo: fui instalada em amplo quarto deste hospital, passando a rever com imensa alegria familiares queridos que me haviam antecedido na grande viagem. Meus avós, meus amados pais, minhas irmãs e irmãos que vieram para o mundo espiritual antes de mim, cá estavam, felicitando-me na nova vida. Fui tomada de grande emoção, inclusive quando revi, entre lágrimas de gratidão e carinho, o meu cãozinho de estimação, que também havia me antecedido pelos portais da morte. Então vejam bem, ela então é recebida no mundo espiritual e se toma de alegria, se toma de felicidade por também encontrar o cãozinho que ela tinha tido na Terra, né? E aí, inclusive, o Chico brinca, que ela falou com o Chico, aí que eu tive certeza que eu desencarnei, só depois que eu vi meu cão. Enquanto eu estava vendo minha mãe, meu pai, meus avós, meus irmãos, eu ainda estava na dúvida, Chico. Mas quando eu vi o meu cãozinho, aí eu tive certeza que eu estava mesmo no mundo espiritual. Vejam bem que coisa curiosa, né? O que é a mente humana? E aí ela diz assim: foi então que, em dado instante, médicos e enfermeiros deste hospital, secundados por todos os meus familiares queridos da vida espiritual, adentraram meu quarto e se puseram em círculo à minha volta. Sentaram-se numa poltrona confortável e, em círculos perfeitos à minha volta, puseram-se a orar com fervor. Olha que coisa curiosa, né? Os médicos, os enfermeiros do hospital e todos os familiares dela, os avós, os pais, os irmãos e irmãs, todos, inclusive o cãozinho, todos estavam ali em volta dela. E ela conta assim para o Chico: a princípio, Chico, fiquei surpresa e pensativa, vindo a indagar deles o que se passava, qual seria a razão daquela solenidade de momento, uma vez que eu me sentia perfeitamente lúcida e muito bem disposta, não me reconhecendo necessitada daqueles cuidados especiais, muito embora a gratidão pelo carinho de todos eles a me envolver o coração. Foi então que meus pais se adiantaram a me explicar a ocorrência e falaram ambos: minha filha, neste momento, na face da terra, os seus despojos físicos estão prontos para serem cremados. E nós estamos aqui com o objetivo de resguardar-lhe o perispírito de maiores danos, protegendo-lhe o coração sensível de quaisquer sensações menos agradáveis que possam vir a suceder dentro de alguns instantes. Nós, os que te amamos na vida espiritual, junto dos abnegados médicos e enfermeiros deste hospital, estamos juntos agora para formar em torno de ti uma barreira magnética de proteção. Vejam vocês o cuidado todo com essa senhora que era, no dizer de Emmanuel, uma campeã da caridade, hein? Não era qualquer pessoa, não, era uma campeã da caridade. E eles fazendo todo esse aparato para protegê-la, porque no momento seguinte o corpo físico dela seria cremado aqui na Terra. E ela então disse ao Chico: concordei imediatamente agradecida com a bondosa iniciativa de todos eles, pelo que, incontinente, coloquei-me em sintonia com todos, em reverente atitude de prece e oração. Aí que vem a questão do choque, né? Olha que coisa interessante. Em dado instante, ela contou, e o Chico então me transmitiu: em dado instante, contudo, apesar de toda essa proteção e esse cuidado, senti como se um raio fulminante me atingisse a cabeça e percorresse todo o meu corpo espiritual, até as extremidades das mãos e dos pés.
Uma sensação desagradável de queimadura por raio me percorreu o organismo espiritual por alguns instantes, sem contudo perdurar por muito tempo. Rapidamente, contando com a colaboração espiritual de todos os meus entes queridos e de todos os benfeitores deste hospital, a sensação desagradável foi cedendo lugar ao meu bem-estar natural, e todas essas impressões negativas cessaram. Vejam, gente, que a coisa não é brincadeira, né? Apesar de toda essa expressão de socorro, de apoio espiritual, proteção, cuidado dos entes queridos do além, do corpo médico e de enfermagem do hospital espiritual, dessa senhora que foi naturalmente abrigada em plano superior, porque segundo Emmanuel ela era uma campeã da caridade, aconteceu que ela sentiu na cabeça dela cair um raio, e esse raio percorrer todo o corpo espiritual como que queimando-lhe até as mãos e os pés, embora essa sensação durasse por alguns instantes apenas, mas ela sentiu, não é? Ali, com aquela proteção espiritual, ela sentiu e a sensação ruim passou, cedeu lugar ao seu bem-estar original. E aí ela termina o caso falando com Chico. Abraçamo-nos todos, Chico, comovidos pela bondade excelsa de Jesus, que por bem concedeu-me passar por esta prova sem maiores danos espirituais. E o Chico, então, satisfeito, anotou então essa entrevista para nos contar depois em Uberaba. E aí, no próximo, então, o Chico me disse, né, que se despediu dessa estimada irmã de Casa Branca, no interior de São Paulo, retornou ao seu lar em Uberaba, retornando ele próprio ao corpo físico, pensativo na preciosa lição que ele absorveu. E completou o caso dizendo-me: Geraldinho, você veja você que nós estamos falando de uma companheira de fé considerada por Emmanuel como uma campeã da caridade, e mesmo assim, amparada por toda essa gente, ela sentiu esse raio caindo-lhe sobre a cabeça, a percorrer-lhe todo o corpo espiritual. E aquela forma sempre deliciosa e jocosa de terminar os causos, né, de Chico Xavier, ele então terminou: a coisa não é fácil não, meu nego. Deus nos livre da cremação. Não é? Então é com esse pensamento de Chico Xavier que a gente traz essa reflexão. Nós, se ela era uma campeã da caridade e passou por isso, nós que não somos coisa alguma, é melhor não mexer com isso não, viu, gente? É a recomendação que o Chico, nas entrelinhas e abertamente, nos falou. Gente, não vamos deixar com cremação porque a coisa é complicada. E nós não temos ainda altitude espiritual como ela teve de enfrentar essa situação livre de problemas maiores. Então vamos deixar a cremação para o lado de lá. Uma boa noite, muito obrigado pela audiência e aguardamos vocês na próxima quarta-feira com o programa Saber Espiritismo da semana que vem. Uma boa noite, fiquem com Deus e em paz nos seus corações.